Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um PCD Cast. Eu sei que muitos estavam com saudades de a gente se reunir aqui com especialistas para bater papo sobre o direito às isenções, e esse PCD Cast é especial porque a gente tem um assunto muito, mas muito sério para conversar com vocês. Afinal de contas, nós estamos à porta do final do ano. Temos aí o IPVA, que é por exercício, o fato gerador é o 1º de janeiro na maioria dos estados. Então existe muita preocupação porque as pessoas com deficiência correm o risco de ter que pagar mais um IPVA, ou pior, né? Especialmente no caso aí dos paulistas, ter que pagar 3 IPVAs, e um deles com multa e juros. Então esse assunto ele é fundamental. Precisamos conversar sobre o IPVA 2024, precisamos conversar sobre a isenção de IPVA. Mas antes de qualquer coisa, se você é novo no canal, nova no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós aqui do canal do Michael, nós do grupo, Somos Todos PCD, participe da família Somos Todos PCD, acesse somostodospcd.com. E é isso aí, Dr. Faria com a gente. Vamos conversar sobre aspectos administrativos da isenção de IPVA e também, obviamente, aspectos jurídicos. Então, muita atenção a esse PCD Cash, porque ele é especial e a gente vai dar muitas orientações para você, especialmente para você que está perdido, né? Você que recebeu aí o resultado de indeferido e é uma verdadeira confusão, inclusive através do próprio contato, o e-mail da Secretaria da Fazenda. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Doutor Faria, seja muito bem-vindo a mais um PCD Cast. Olá, Michael. Sempre um prazer participar, né? A gente fez algumas quintas-feiras, estava ausente e estou aqui à disposição aí para tirar dúvidas dos teus seguidores. Maravilha! E a gente começa, doutor, conversando, né, sobre as pessoas que receberam o indeferimento, e a gente vai falar sobre, uma vez que veio esse indeferimento, não fazer nada. Porque temos duas opções ali. Tem opção de recurso e opção de ter que pagar o IPVA. Então a gente tem isso daí, eu coloco até em tela aí um exemplo de um resultado para vocês, você pode ver agora aí na tela com a gente. E aí a gente vê que mostra que a pessoa tem duas opções, ou ela pega e recorre, ou ela lança o Renavan lá, joga o Renavan no sistema e levanta o pagamento do IPVA de 22 e 23. E essa pessoa, uma vez que ela pague, porque ela não atendeu os requisitos, e o requisito específico do último lote aí, e o lote anterior é de deficiência leve e também de pessoas que perderam prazo de agendamento ou fizeram agendamento e não compareceram na perícia do IMESC. Então, vamos supor que você esteja nessa situação e, enfim, resolve, vou pagar o IPVA, que não vai ser barato, já vou passar agora essa bola para o Faria, cerca de R$7.000 aí, 2 IPVAs, sem multa e sem juros de uma vez só. De qualquer maneira, tem que fazer um pedido aí para poder garantir o IPVA de 2024. Eu passo a palavra para o Faria para poder ele comentar sobre essa opção, que é óbvio, né, Faria? A gente não recomenda de jeito nenhum, mas eu já percebi que tem algumas pessoas que fizeram isso no desespero. E aí, Faria, o que você acha disso? Michael, tem aparecido inúmeros casos aqui no escritório e cada cliente decide qual é a melhor opção no caso concreto. Então, para essas pessoas que decidiram, vou pagar o IPVA de 2022 e 2023, ela necessariamente vai ter que fazer um novo pedido de isenção, porque senão vai ter que pagar 2024 também. Então, ela paga o 2022, 2023 e faz o pedido. E depois decide se vai querer discutir isso judicialmente para tentar a restituição desse 2022 e 2023. Isso é um caminho também. Mas a maioria das pessoas, elas têm optado por já entrar com um recurso administrativo e também procurar a via judicial para tentar o reconhecimento da isenção. Olha só, pessoal. Isso, é claro, é uma opção. Na verdade, você vê que a outra situação que a gente vai passar para vocês aqui, que é a opção correta, mais assertiva a ser tomada, explorada,
mesmo assim tem pessoas que ainda terão a possibilidade de buscar a segunda opção. Eu sei que tem pessoas que têm muito medo, né, de, enfim, ter que ficar aí exposto com valores aí aparecendo de débito. A gente viu isso, inclusive, né, acontecer de 2021 para 2022, pessoas que estavam com débito aparecendo e foram lá e pagaram diretamente, mas existem outros caminhos e a gente vai estar discutindo esses caminhos com vocês aqui, tá bom? Muito bem, então a gente vira o assunto e agora conversamos com vocês sobre uma outra situação. A gente vai falar sobre pessoas que perderam a isenção de IPVA por causa da supervalorização do seu carro. Então, você sabe o que aconteceu, né? Ali de 20 para 21, a gente teve uma ultravalorização dos automóveis, as pessoas que tinham a isenção de IPVA, mesmo ali, aquele teto de 100 mil sendo convalidado, as pessoas, o carro de muitos passou para 105, 110 mil reais, aquela situação artificial, entre aspas, porque, afinal de contas, as fábricas tiveram que fechar por causa da crise de saúde que a gente viveu, não tinham veículos disponíveis, 0 quilômetro, para poder as pessoas pedirem, e aí os pátios ficaram vazios, né? Porque é o que tinha disponível, eles faturavam e davam aquele prazo absurdo. Então o que aconteceu? As pessoas começaram a ver, não, eu quero trocar de carro. E aí corriam atrás do carro usado. Então houve uma demanda, um aumento de demanda do veículo usado, e com isso o veículo usado valorizou como nunca na história. Não era para ter acontecido, isso nunca acontece. E as pessoas perderam a isenção de IPVA. Só que aí é o seguinte, só que aconteceu? Agora, esperando ano a ano para que o carro ele baixasse para baixo de 100 mil reais, e muitos carros não aconteceram isso, as pessoas foram pagando IPVA frustradas, e aí a gente teve agora esse aumento de teto, né, Faria? Que são de 120 mil reais, e ele tem na própria legislação, ali no convênio, ele fala sobre os efeitos. E aí eu queria que você passasse para a gente um conselho sobre o que fazer nesses casos de pessoas que perderam a isenção de IPVA, tá? Elas perderam a isenção de IPVA, mas agora ela tem a oportunidade, porque deixou de atender o requisito básico, que é o teto, e agora a gente tem essa nova situação. E também pessoas que têm carro usado aí, seminovo, comprado recentemente, que não era contemplada por esse novo teto, e agora existe essa possibilidade. Queria que você comentasse a respeito, Faria. Para essas pessoas, é importante fazer o pedido até 31 de dezembro. Não deixar para o dia 31, né? Fazer o pedido de PVA para poder se beneficiar da isenção do ano que vem. Por que isso? Porque o teto vai aumentar. Dia 1º de janeiro de 2024, o teto passa a ser 120. E você tem um carro usado que está nessa situação entre 100 e 120, é importante, é fundamental, inclusive, fazer o pedido de isenção de PVA para surtir efeitos em 2024. Então, faça o pedido de isenção, vai depois agendar a perícia no IMESC, como o outro qualquer, mas é importante fazer esse pedido de isenção para o ano que vem. Então, não perca essa oportunidade. Para veículos abaixo de 120 mil, né, entre 100 e 120, faça o pedido de isenção de IPVA, que vai conseguir a isenção para o IPVA de 2024. Isso é importante, pessoal, e pessoal que tem aí, é importante dizer, né, pessoas dos estados que são vinculantes, tá? Que o IPVA ele é vinculado ao convênio 38. Óbvio que tem estados que têm seu teto próprio ou não tem teto, então você precisa se atentar a essas especificações, os requisitos serem atendidos. A grande maioria dos estados tem a mesma visão aqui do estado que a gente está discutindo nesse momento, que é o do estado de São Paulo, né? A gente usa sempre como base São Paulo, que é o estado mais desagradável quanto a questões burocráticas. Então, o reflexo do que acontece no estado de São Paulo fica muito mais fácil a sua vida quando a gente usa o exemplo do estado de São Paulo. Mas é importante entender que a maioria dos estados, né, como São Paulo, você precisa entrar com pedido de isenção de IPVA para 2024 ainda nesse ano, e você não pode deixar para a última hora de jeito nenhum. Já faz agora, procure o escritório de isenção de sua confiança
imediatamente, já para levantar a documentação e já montar o pedido, tá bom? Já fazer o pedido, para você ficar livre e não se aborrecer com isso nos próximos dias. E como sempre, se você não tem um escritório de isenção, você pode procurar pela gente, né? Pra gente fazer indicações. A gente tem parceiro em todas as regiões do Brasil, então você vai estar muito bem servido de profissionais aí, ótimos profissionais ligados à área de isenção. E também você pode procurar a gente para orientações. A gente tem aí o WhatsApp na descrição e também na barra aí. Você pode acessar 13981588602 é o WhatsApp, tá bom? Mensagem de WhatsApp. Aí a gente vira o assunto, gente, muita atenção. Pois é, Faria, a gente tem aqui, mais uma vez eu coloco aqui em tela um resultado, né, de um pedido, no caso de um recadastramento de IPVA. E olha só que bizarro, Faria. Eu queria que você comentasse isso aqui com a gente. A gente tem aqui os caras falando sobre um indeferimento e, na sequência, eles falam sobre agendamento do IMESC. Tá? Então, inclusive, passam o caminho, né? E eu acho isso bem bizarro, porque, poxa, o prazo ele se encerrou lá atrás. Esse foi o motivo do indeferimento, Faria. E aí, Faria, qual é a recomendação? Manda a pessoa que perdeu aí o agendamento ou que fez o agendamento, né, e não compareceu na perícia. Você acha que essa pessoa, antes de fazer o recurso, deveria se atentar e fazer um novo, vai que, né, faz um novo agendamento para poder anexar esse protocolo de agendamento junto ao recurso? O que você acha que a pessoa deveria fazer nesse caso? Marco, a maioria dos casos que tem aparecido aqui no escritório são pessoas que não deveriam nem ter feito o recadastramento. E acabaram fazendo o recadastramento e não foram na perícia. E aí acabaram agora tendo o seu pedido indeferido. Então, primeiro, se a pessoa tinha o deferimento e acabou por se equivocando, foi induzido a erro, inclusive pela própria Fazenda, que foi um imbróglio tão grande que as pessoas ficavam com dúvidas, não tinha agendamento, não conseguia agendar, tinha que fazer recadastramento, o prazo foi prorrogado várias vezes, mas a maioria das pessoas que estão me procurando, elas tinham deferimento, então não eram nem para ter feito o recadastramento. Essas pessoas, a gente está alegando exatamente isso, ela tinha o direito adquirido, não era para ter feito o recadastramento, então o fato de agendar ou perder a perícia, ela não pode perder a condição de pessoa com deficiência, não pode perder o direito, né? Isso acontece, Michael, lembra daquelas ações, a jurisprudência já está pacífica, as pessoas perdiam prazo para pedir a isenção, né? Compravam o veículo, tinha 30 dias para pedir e acabavam perdendo esse prazo. A justiça reconhece o direito à isenção, porque o ato administrativo que defere o pedido de isenção, ele não cria direito. Então, ele tem natureza declaratória, não constitutiva. Isso, a falta do pedido, ele não pode prejudicar a pessoa, quiçá um mero agendamento. Então, se a pessoa perde o agendamento, perde a perícia, isso não pode a pessoa não pode perder o direito à isenção. Então, na justiça, eu estou bastante confiante que a pessoa deve conseguir, pelo menos, né, vamos lá, pelo menos que seja permitido a realização do exame fora do prazo estipulado. E aí, fazendo o exame e constatando que a pessoa tem direito à isenção, que possa ser reconhecido retroativamente a isenção de IPVA de 2022 e 2023. Essa é a grande maioria. Agora, nós fizemos uma consulta aqui no escritório para a Fazenda exatamente sobre isso que você está falando, em relação a agenda ou não agenda. Então, a gente ainda não teve essa resposta da Fazenda, mas acredito que essa informação é apenas uma informação que a Fazenda colocou sobre o agendamento. Eu não vejo também como você fazer o agendamento agora. Mas, claro, se for permitido e for essa situação for favorável ao recurso, claro que a pessoa deve fazer. Mas isso, em breve, a gente terá a resposta. O importante é não perder o prazo para o recurso. Então, ela foi notificada de indeferimento, faz o recurso administrativo e lembrando que esse recurso não tem efeito suspensivo, então o IPVA vai continuar constando, e aí a importância de entrar com a ação judicial, exatamente pleiteando isso em liminar,
que seja concedido efeito suspensivo para suspender a cobrança dos IPVAs. Olha aí, pessoal, e é importante, né, porque a suspensão da cobrança, ela tem a ver com licenciamento. Essa é uma das maiores preocupações das pessoas com deficiência. Não ter que ficar sem fazer o licenciamento e não ter seu carro apreendido e ido para o pátio, né? E aí a gente agora emenda, né? A gente fala agora com vocês sobre questão de prazos. A gente tem ali... entendam, pessoal, a gente escuta dizer na internet, olha, o prazo é até tal dia para você fazer o recurso. Calma lá, calma lá. O prazo, cada pessoa que teve um indeferimento, a gente teve um lote grande, obviamente, de indeferimentos, mas, poxa, tem pessoas que estão tendo indeferimentos em datas diferentes. Então, quando você... Teve pessoas que já tiveram processos indeferidos nos últimos meses de recadastramento. Por exemplo, a gente mostrou um caso aqui para vocês, né, de deficiência leve. A legislação ela é clara, deficiência moderada, a partir da moderada, tá bom? Então, teve indeferimento e aí corre um prazo para essa pessoa, são até 30 dias para ela estar recorrendo. Só que o Estado ele cria aqui alguns procedimentos bem estranhos, né, que inclusive o Faria ele pode até comentar, até a nível judicial, que também tem essas questões de prazo, mas os caras colocam lá até o 5º dia útil da data da publicação em Diário Oficial. Aí você começa a contar os 30 dias. E aí, na minha conta aqui, gente, por exemplo, para esse lote do pessoal que saiu no dia 26 de outubro, eles tiveram ali no Diário Oficial 17 mil pessoas com processo indeferido, ou por falta de agendamento, ou porque agendou e não compareceu, né? Sabe muito bem que teve pessoas ali que não se enquadravam naquela situação e tomaram indeferimento. Então, assim, hoje a gente tem um prazo para essas pessoas, para aquele lote, de 3 de dezembro como último dia. Tá? Se você pegar lá, começa a contar o 5º dia útil, desconta ali o final de semana, o dia de finados, depois soma mais 30, você chega aqui a 3 de dezembro. Entenda, a Secretaria da Fazenda é extremamente confusa em todas as ações que eles fazem. Esse número é um número até errôneo. Eu sempre aconselho você que você tem 30 dias a partir da data que você soube do indeferimento. Até porque isso é o que tem base legal. Teve indeferimento, ficou sabendo do indeferimento? Tem 30 dias para você ou pagar ou recorrer, tá? Então é importante, não deixe para a última hora. A gente está aqui numa situação muito perigosa, né? Faltam o quê? Faltam 2 semanas, aproximadamente 2 semanas para essas pessoas desse lote terem que fazer alguma coisa, ou pagar ou recorrer. E aí, Faria, eu queria conversar com você sobre essas pessoas têm um prazo extremamente curto agora, e elas precisam levantar alguns documentos, algumas provas para poder auxiliar elas quanto a um recurso ou uma eventual ação. E aí eu tenho aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram o processo indeferido, Faria, que a gente tem, obviamente, o óbvio, né, que o agendamento ele não foi feito. Temos aí pessoas que fizeram agendamento, mas a perícia não foi feita. Teve pessoas que fizeram tudo, mas o órgão ali credenciado ao IMES, que é a clínica, não enviou ou teve algum tipo de problema na transmissão, eles não detectaram a perícia como se a pessoa não tivesse feito. E aí o mais bizarro, Faria, pasme, né? Situações onde a pessoa fez tudo direitinho, inclusive o laudo está dentro do sistema do CIVEI e ela recebeu o indeferimento. Então eu queria conversar com você sobre essa questão de provas, né? O que a pessoa poderia estar levantando nesse período muito curto de tempo para poder ela correr atrás desse recurso. O direito, ele admite, tudo em direito é admitido, né? Na verdade, as provas que ele pode produzir. Um exemplo desse caso que você falou, compareceu, fez a perícia e foi indeferido como se ele não tivesse feito. Se ele não tiver o laudo, né, que as clínicas não deram o laudo, eles anexavam diretamente no CIVEI. A pessoa, ela tem que se locomover até a clínica e pegar uma declaração que realizou a perícia. Ela precisa constatar. Eu tive aqui, fiz a perícia e quero um comprovante que eu compareci aqui. Paguei, ou na verdade não, porque o IMESC foi gratuito, mas tem lá todo o controle que ele compareceu. Então, se produzir essa prova, com certeza vai ter o recurso deferido. Então, essa questão de prazo também, o prazo, eu entendo que o prazo é processual. Não tem sentido você começar a contar após o 5º dia útil e os 30 dias serem corridos. Então, teria que ser útil, mas não dá para confiar.
também é outra consulta que nós fizemos em relação à Fazenda. Logo, teremos essa resposta, pelo menos definitiva nesse sentido, para a pessoa ficar tranquila. Mas eu aconselho, agora, nesse momento, não demorar para fazer o recurso, né? Não deixe para a última hora. Então, procure o escritório de isenção de sua confiança, um advogado que milita na área de sua confiança e faça o seu recurso administrativo. Em contrapartida, é importante também, eu entendo, que ninguém vai fazer o recurso e esse recurso vai ficar pendente de quanto tempo? Né? Também não dá. Vai virar o ano, vai gerar IPVA de 2024. Então, eu sempre falo, busca o Poder Judiciário, porque o ato administrativo que defere a isenção é mero ato declaratório. Então, se o Judiciário reconhece que a falta de pedido, a pessoa não perde a isenção, então imagine um simples agendamento. Então, é importante a pessoa buscar o seu direito e faça o recurso administrativo o quanto antes. Maravilha. E, bem, a gente ainda nessa situação, a gente vira o assunto e a gente conversa com vocês agora sobre o sistema de pedido de recurso. Então, cada estado, sobre PVA, pessoas que tiveram processo indeferido, ele tem uma metodologia. Às vezes você tem ali simplesmente a opção de entrar com um novo pedido, dentro de um prazo. Você tem como recorrer, através de um outro requerimento próprio, o porquê que você não concorda com o indeferimento, isso o próprio punho em um balcão. Ou agora, que está muita coisa informatizada, inclusive a Secretaria da Fazenda da Bahia, recentemente, aí, desde o dia 1º de novembro, eles têm um sistema próprio. Então, cada hora, um estado novo inaugura um sistema 100% digital para que as pessoas tenham uma comodidade maior e não precisem ficar se deslocando à Secretaria da Fazenda. E aí, eles têm as outras regras ali, que é a regra de sistema. Então, um novo pedido, um recurso, um prazo, uma documentação para ser anexada. E aí, a gente tem aqui no estado de São Paulo, esses casos de recadastramento, o CIPET, exclusivo para esse tipo de situação. Só que nós temos um problema, viu, Faria? Não é só o CIPET, não. Nós temos o problema do IMESC. Existe uma instabilidade muito grande, tem pessoas que não estão conseguindo fazer agendamento nem no IMESC e nem conseguindo submeter recurso ao CIPET. Eu queria saber de você, bem, uma coisa a gente já sabe, né? Que a pessoa não pode deixar para a última hora, tem que tentar diariamente resolver a situação dela. Não deixar para a última hora de jeito nenhum. Mas eu queria saber sobre essas situações de sistema instável, né? Porque existe uma maneira de a gente produzir provas para poder se resguardar nesse sentido. Que tipo de recomendação que você dá, Faria, sobre a questão do prazo e também sobre essas possíveis instabilidades que vão perseguir a pessoa com deficiência, especialmente nos últimos dias? A perfeita colocação, Michael. Caso prático, aqui do escritório. Nós estamos printando a tela. A gente tem um recurso administrativo para fazer e não consegue. Está dando sistema indisponível. Então, nós estamos printando essas telas e vamos anexar no processo judicial vários dias que a gente não conseguiu fazer o recurso administrativo. Então, nesses casos, a gente já vai pleitear diretamente no judicial e mostrar para o juiz que a pessoa, mesmo querendo, não consegue fazer o recurso administrativo. Isso é prova importante e também, se alguém estiver passando por isso, é super importante printar e mostrar a dificuldade que está tendo. Não, excelente, excelente. Muito bem, então, gente, a gente vira o assunto e agora a gente vai conversar com vocês sobre recurso. Recurso. A gente tem recurso aí, o recurso administrativo, que ele deve ser utilizado independente de qualquer tipo de situação. Essa é a nossa recomendação, tá? E aí a gente conversou com vocês em outra situação sobre a importância de se aproveitar aí, já que os caras estão colocando para as pessoas com deficiência em resposta ao recurso, né, ao pedido administrativo, ao recadastramento, e vindo aquele indeferimento e depois colocando lá, olha, a perícia ela é feita pelo IMESC, está aqui o link e tal, que a pessoa ela vá anexar isso, né, como uma das provas em sua defesa. E, obviamente, outras coisas, outros documentos ali que forem ser utilizados ali para poder sustentar a sua defesa. Faria, eu queria que você conversasse com a gente sobre a importância do recurso administrativo, mais ou menos alguma dica sobre confecção desse recurso. A gente sempre recomenda que as pessoas procurem um especialista, claro,
mas eu sei que muita gente vai tentar fazer o recurso sozinha. E aí eu queria saber de você algumas dicas, porque tem toda uma complexidade, né? A gente é uma redação, começo, meio e fim, enfim. Nada melhor do que conversar com um especialista sobre o assunto. Que dicas que você dá sobre a anexação de provas e também sobre como é que é conduzida um tipo de defesa desse tipo, a defesa administrativa? Primeiro vai a qualificação, ele vai expor os fatos, o que aconteceu, porque são várias situações. O que tem aparecido mais é aquela pessoa que tinha deferimento, então ela junta a prova, eu era isento de PVA em 2021, acabei induzida a erro, eu tinha uma situação deferida e fiz o recadastramento. O sistema entendeu que eu desisti da isenção anterior e fiz um novo pedido. O problema é que a pessoa acabou não comparecendo, não conseguiu agendar, e aí ela perdeu a isenção. Então não é justo, a pessoa que tinha acabou fazendo o recadastramento equivocadamente, ela vai perder o direito à isenção? Eu não acho isso, não acho justo. Então se ela conseguindo provar o deferimento anterior, que ela já era isenta, os laudos anteriores, e aí pedindo para que, ao menos, alternativamente, seja aberto um novo prazo para a perícia do IMESC. Ela pode fazer isso administrativamente. Se a resposta da Fazenda em relação ao link do agendamento já servir para uma saída, aí ela vai fazer o agendamento novamente. Vamos ver o que a Fazenda vai decidir em relação a esse recurso. Agora, eu acho muito difícil a Fazenda reconhecer uma isenção retroativa. Se ela, isso por experiência, nos casos que a pessoa acabava não fazendo o pedido, tinha que buscar o judiciário para reconhecer, né, o efeito retroativo. Então, eu acredito que a pessoa vai ter direito à isenção somente a partir de 2024. Então, aí teria que pagar os IPVAs de 2022 e 2023. E aí a gente emenda, né, Faria? Como último assunto, a importância da ação judicial nesses casos aí, independente do recurso. Queria que você explicasse para a gente por que é importante, independente desse recurso administrativo, que as pessoas busquem também através de ação judicial. Eu acredito que mesmo aquelas pessoas que entenderem, que decidirem sobre pagar o IPVA 2022, 2023 e fazer um novo pedido para 2024, mesmo essas pessoas que decidirem isso, podem tentar na justiça pleitear a devolução de 2023 e 2024, tendo um reconhecimento retroativo. Como eu falei, né, eu não canso de dizer que o ato administrativo que defere o pedido de isenção, ele não cria direito. Ele tem natureza declaratória e não constitutiva. De modo que a falta de pedido, ou a falta de recadastramento, ou a falta de agendamento, ele não acarreta a perda do direito de isenção previsto em lei. Isso já está pacificado no judiciário. Então, se a falta do pedido o próprio judiciário já reconhece, quiçá uma falta de agendamento. Eu não me canso de falar isso, porque eu acredito que no judiciário a pessoa vai ter sim o reconhecimento da isenção. Excelente, excelente. Olha aí, pessoal, tá aí as dicas. É fundamental que você procure o escritório de isenção de sua confiança. A gente sempre fala isso. Se você não tem, procure a gente para indicação, para orientação. É fundamental que você não tenha que pagar esse IPVA, gente. Não pague esse IPVA. Se é de forma justa, ok, mas a gente sabe muito bem que é tudo injusto. Tudo que aconteceu foi uma grande injustiça. Isso é fundamental, tá bom? Faria, obrigado pela participação em mais um PCDcast. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Até a próxima. Maravilha! É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Acesse somostodospcd.com, participe da família. Beijo no coração, se inscreve, curte, compartilha, deixe seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!